Aqui falamos sobre entretenimento do jeito que você mais gosta, com paixão, opinião e muita conversa boa. Eu sou o Matheus Clocker. E eu sou o Júlio Rocha e vamos te acompanhar durante todo esse episódio. Seja bem-vindo ao Cinema em Crise. O primeiro bloco está recheado de notícias fresquinhas do mundo dos cinemas e das séries. Temos novidades sobre Batman de Matt Reeves, muitas cinebiografias no forno e até Demi Lovato. E no segundo bloco tem comentários sobre o novo filme da Apple, A Fonte da Juventude. Já no terceiro e último bloco trazemos uma nova dinâmica para vocês. Tá preparado? Vem com a gente. Vamos começar falando da tendência de games ganhando suas adaptações no cinema. A Nintendo atrasou o live action de A Lenda de Zelda para 7 de maio de 2027, só daqui a 2 anos. Mas já estão sondando nomes para o elenco. Hunter Schafer, de Euphoria, deve viver a Princesa Zelda, e Mason Thames, de Como Treinar Seu Dragão, em cartaz nos cinemas agora, pode ser o Link. O que você, ouvinte, acha dessa dupla? E já que entramos nesse buraco nerd, bora falar de adaptações de quadrinhos. A minissérie Pinguim foi um sucesso entre público e crítica. Isso todo mundo já sabe. E se você não estava sabendo, corre para assistir na HBO Max, porque a série tá muito boa. Boa demais mesmo, fica a recomendação. Pois então, Pinguim, que é uma sequência direta dos eventos que acompanhamos em The Batman, filme de 2022, já vai ganhar mais um irmãozinho ou mais irmãozinhos. Os responsáveis pela minissérie já confirmaram que outros derivados estão em fase inicial de desenvolvimento. Parece que vem mais séries por aí, mas a tão aguardada sequência do filme continua sem nem data para o início das gravações. Será que vai ser aí mesmo? E aí, quais podem ser essas séries em desenvolvimento, hein? Pensar em vilões do Batman que dariam boas minisséries, assim como o Pinguim? Duas Caras. Duas Caras. Que é mais realista, é bem pé no chão, Pode ser, né? pode ser. A própria menina do The Pinguim, a Sofia. A Sofia, pô, inclusive, foi um destaque da série, né? Isso, Bem Mulher possível. Gato. Ah, inclusive as pessoas até sondaram, né? Uma minissérie talvez das duas irmãs. Interessante. Interessante. Eu veria. Se tem uma coisa que Batman tem aos montes, são os vilões. E falando em franquias infinitas, a Blumhouse agora está se unindo à Lionsgate para ressuscitar Jogos Mortais. Se você gostou da notícia, vai gostar ainda mais da próxima. James Wan tá de volta na parte criativa. Ou seja, provavelmente teremos armadilhas ainda mais elaboradas e muitos, mas muitos jumpscares. E já que a gente tá falando de terror, bora falar de Mike Flanagan. O diretor que atualmente é um dos nomes mais importantes do gênero foi escolhido para comandar o novo Exorcista. Porém, a Blumhouse precisou adiar o filme que estava previsto para março do ano que vem. Flanagan explicou que o adiamento vai acontecer porque antes de iniciar o Exorcista, ele precisa terminar Carrie. Carrie seria a adaptação em série do clássico Carrie a Estranha. De uma coisa eu tô certo, a filmografia desse cara é de assustar qualquer um. E ele ainda vai fazer todos os filmes do Stephen King, né? O objetivo dele é adaptar todos os livros do King. Eu acho que é isso. E a próxima notícia pode parecer um delírio coletivo, mas é só mais o puro suco do rumor. Nick Jonas pode interpretar Paul Stanley, vocalista do Kiss, no filme Shout It Out Loud. A cinebiografia vai mostrar a formação da banda nos anos 70. E com essa, Matheus declara aberta a sessão de notícias de cinebiografia. E ele sempre vem em 3, né, Júlio? Jonathan Davis, de Outer Banks, foi escalado para viver Snoop Dogg em sua cinebiografia. Até o Snoop tá com biografia vindo aí. Pelo menos essa tem grande chance de ser um pouco diferenciada. Outra cinebiografia que vem por aí é de um ídolo nacional. Chorão, da banda Charlie Brown Jr., vai ganhar filme. No cinema, o músico será interpretado por José Loreto. Já no reino de Marvel, Ryan Coogler confirmou que Denzel Washington vai estar em Pantera Negra 3. Não se sabe ainda quem ele vai interpretar e nem quando o filme vai estrear, mas é só você procurar no YouTube que com certeza vai achar 1000 teorias por aí. E pra quem, assim como nós, é órfão de Succession, bora matar a saudade? Essa semana a série completou 7 anos de sua estreia. Logo na sequência, Sarah Snook, a Siobhan, venceu o Tony Awards. Agora ela está oficialmente na corrida pelo EGOT. Júlio, você sabe o que é EGOT? Sei, mas pra quem não sabe, EGOT é uma lista de pessoas que ganharam os 4 prêmios principais do entretenimento: o Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Mas com essa conquista, Sarah Snook já está na metade dessa saga, com um Tony e um Emmy. E sabe quem também está na jornada com a Sarah? Jeremy Strong e Kieran Culkin também estão nessa mesma trajetória. Succession tá virando uma incubadora de premiações. Muito gostoso, Succession ganhando tudo, né? Os irmãos Roy, premiadíssimos. Olha. E a Ayo Edebiri, a Sydney, de The Bear, confirmou que está escrevendo o roteiro de um filme do Barney, junto com o Daniel Kaluuya, que também está produzindo. E sim, estamos falando do Barney, o dinossauro roxo. Bizarro, porém, a notícia é real. Mas a gente consegue sempre deixar mais bizarro. Vem aí um filme live action dos Ursinhos Carinhosos, produzido pela Warner. Sim, estão tentando fazer isso tudo acontecer. Bem, se pegar aquela vibe Barbie mais crítica, algum deles vai ter. Eu acho que um deles vai mirar nisso.
O engraçado é que pra todo esse tipo de adaptação, todo mundo vende na vibe tipo, a Barbie deu certo, só que a gente só teve Barbie direito até agora, né? Exato, né? Mas tudo bem. The Studio já falou sobre isso, né? É. E trago mais notícias inesperadas. Camp Rock 3 está supostamente em desenvolvimento pela Disney. Ainda não se sabe se Demi Lovato e Joe Jonas vão voltar. Por essa, nem a dupla principal esperava, né? Ninguém esperava Quem essa. estava pedindo Camp Rock 3? E essas foram as notícias da semana. No próximo bloco, vamos conversar sobre os filmes e séries que fizeram a nossa cabeça nos últimos dias. Voltamos depois da vinheta. Notícias dadas, chegou a hora da gente falar o que a gente assistiu e viu, Júlio. Tava viajando, não tenho muita coisa pra conversar, mas você já tentou puxar assunto comigo e eu neguei até a hora do podcast. Eu quero que você me conte. Você está ainda vendo The Studio? Como tá sendo? Amigo, tá sendo maravilhoso. Eu tô me divertindo demais com The Studio. Ah, que delícia. Agradeço demais a recomendação. Eu tô quase terminando, né? Pra você estar em dia. Pra quem já assistiu também, sabe onde eu tô. Eu fui até o episódio 8, um episódio sobre os Globo de Ouro. Um dos melhores. Gente, é incrível. É muito divertido. O comentário é muito bom, né? O estilo cinematográfico que eles Tá trazem. todo mundo muito bem, muito entregue à série. Sim, e é muito... Eu não sei, ao mesmo tempo que é uma carta de amor... É muito clichê falar isso, né? Mas é aquela carta de amor a Hollywood. É muito divertido como é uma visão muito pé no chão, na verdade, né? E ela, ao mesmo tempo que ela é romântica, ela é realista, né? E é debochada. Exato, né? E é atual. É muito verdadeiro e é muito legal de ver, assim. E é impressionante de ver como tá todo mundo aparecendo, né? Todas as pessoas possíveis estão lá. E sabe o que eu acho muito interessante? Que todo mundo... A gente já falou e todo mundo sempre fala de... É legal que tá todo mundo na brincadeira, todos os atores famosos interpretando eles mesmos ou outras pessoas. Tá todo mundo ali, mas mesmo assim, quem sustenta a série é o Seth Rogen. Então isso é muito legal e ele tem um mérito muito grande, porque tá todo mundo ali, todo mundo fazendo loucuras, mas ele que leva. Um baita protagonista, né? Impressionante. E é Seth Rogen que tá ali... Ele tava dando indícios de que ia ser uma voz a ser ouvida. Ia desabrochar. Com The Fablemans, né? Ele tava ali querendo mostrar alguma coisa. E agora, eu acho que é isso, né? Foi. Legal. Estou perdoado por todos os filmes ruins com piada de maconha, né? É isso aí. Exatamente. E já que a gente tá falando de comedinhas gostosas que estão em alta, tem também Hacks, que coincidentemente tem Jean Smart em ambos os elencos das séries. Então, e Júlio também tá vendo Hacks. Então, Júlio, já trouxe a palavra de estúdio, agora traga a palavra de Hacks. Como que tá sendo? Você continuou vendo, né? E terminou a temporada. Isso. Da última vez que eu falei de Hacks aqui, tinha passado o penúltimo episódio da 4ª temporada. E eu acho que foi uma boa escolha de falar de Hacks ali, né? Se alguém começou a ver e chegou a tempo, né? Viu num bom momento, porque foi um episódio muito bombástico. Foi aquela linha meio Game of Thrones, que o 9º episódio, o penúltimo episódio, acontecia tudo, né? E o próximo prometia uma nova temporada. Foi isso que aconteceu. Então, a temporada 4 concluiu. HBO seguindo tradição. Pois é, né? E foi engraçado, né? Porque eu lembro de, assim, quando acabou o 9º episódio, eu cheguei a pegar o celular, abrir o IMDb pra confirmar se não era o último. Porque eu falei, gente, tudo aconteceu aqui. E não, teve mais um, mas foi um episódio mais de respiro, de mostrar qual vai ser o novo status quo e uma promessa pro que tá vindo por ali. Mas segue a recomendação, gente. Tá muito legal. E assim como The Studio, né? Ela tem isso muito de comentar o cenário de Hollywood e tudo mais. Vão brigar muito nos prêmios. Mas eu acho que o status de novidade aí vai trazer uma vantagem pro The Studio, hein? Vamos fazer assim, então? Já que eu recomendei tanto The Studio, você começou e tá amando, eu vou começar Hacks. Aí, hoje. Ó, é isso. Hoje. É isso. Tá na hora. Vai, Matheus. Bora. Você vai gostar também, tenho certeza. Legal. E eu fiquei sabendo também que você assistiu Fonte da Juventude. A gente falou umas semanas atrás aqui desse filme, que é um filme novo do Guy Ritchie, de alto orçamento, do Apple TV+. Exatamente. Tá nessa onda, né, de... Acho que a Netflix e a Apple, principalmente, de apostar em grandes blockbusters pro streaming, né? E caríssimos, né? Caríssimos, Filmes caros. Eu entendo, como eu já comentei com o Matheus em outro dia ali, aquele monte de filme de Natal que a Netflix soca ali no final do ano, eu entendo, né? Você tá inflando seu catálogo, são filmes baratos de produzir, você faz tudo no mesmo... Acho que, sei lá, no mesmo dia você filma 4 filmes ali, né? Tenho a impressão que é isso, assim. Mas não, alguns casos são filmes de muito orçamento, né? Então, tem filme com os irmãos Russo, filme com Chris Pratt. E esse, A Fonte da Juventude, é um desses, né? Um filme que você vê que foi caro, um filme que tem um grandíssimo elenco, né? Ele tem John Krasinski e Natalie Portman como protagonistas, tem o Domhnall Gleeson, tem a Isa Gonzalez, tem mais um aqui que eu fiquei vendo o filme inteiro. Pra quem gosta de The Boys, o Milk, como é que é? Leitinho. O Leitinho do The Boys tá lá. E é dirigido por Guy Ritchie, né?
Mas assim, vamos lá, falando o que é a Fonte da Juventude. O que o Fonte da Juventude promete? Uma aventura estilo Indiana Jones, estilo A Lenda do Tesouro Perdido, nada demais, né? Mas com um elenco muito carismático e com Guy Ritchie, que é um diretor que, assim, até quando ele faz um filme mais ou menos, geralmente é um filme estiloso, divertido, né? Pra quem tá perdido, Guy Ritchie dirigiu Sherlock Holmes, Magnatas do Crime. Ele tem uma ótima filmografia e agora tá com esse. Isso, inclusive assim, o Guy Ritchie, ele passou um período de muita bomba, né, assim, entre o Sherlock Holmes e esse Magnatas do Crime, que foi mais recente, foram vários filmes muito mal recebidos, assim, em geral, né? Mas ele tava numa boa onda. Teve esse Magnatas do Crime, teve aquele com Henry Cavill, que eu esqueci o nome agora, com uma temática mais militar. Quer que eu te fale um filme do Guy Ritchie que você nunca citaria? Aquele da Madonna? Aladdin. Aladdin, mas eu ia falar, pior que sim. Foi um filme que, até quando ele é ruim, por exemplo, Aladdin não é um grande filme, mas ele tem um momento muito Guy Ritchie que é muito legal, que é o Aladdin no começo ali. Então, assim, o Guy Ritchie tem esse estilo visual que é muito legal. Muito marcante. Inclusive, esse filme, um filme que foi muito mal falado, e é ruinzinho mesmo, tá? É aquele filme do Rei Arthur, que tem... Lembra desse filme do Rei Arthur, inclusive? Era pra começar toda uma franquia nova de Rei Arthur. Mesmo? Aham. Mesmo esse filme que é bem ruinzinho, tem um momento muito legal visualmente, porque ele é todo estiloso e tal. Mas enfim. O John Krasinski e a Natalie Portman são irmãos, criados por um pai aventureiro que resgatava obras de arte, né? Seu pai morreu, né? Tem todo esse laço familiar deles terem se afastado nesse período. Uma vibes Uncharted meets Lara Croft. É isso aí, nessa linha. Aí, enquanto o John Krasinski seguiu o legado do pai, virou meio que um ladrão de arte, a Natalie Portman virou uma curadora de museu, né? Então, eles se reencontram quando... Eu falei Craft. Lara Croft, talvez. Vai lá. Eles se reencontram quando o John Krasinski, o personagem dele, decide ir atrás da Fonte da Juventude, né? Que era a grande lenda que o pai dele morreu e não conseguiu encontrar, né? Então, assim, eu já achei interessante por esse lado, né? De ser uma temática de... Geralmente é um casal, né? Ou um cara fodão que vai sair por aí encontrando mulheres e tal. E tem esse lado bonitinho deles se reconectando como irmãos. A personagem da Natalie Portman tá passando por um divórcio, tá correndo a risco de perder a guarda do filho, por exemplo. Então, Mas é uma aventura também. é uma aventura também. E no quesito aventura, ele é um bom filme? Ele cumpre bem esse papel? Cumpre. Aí, Efeitos legais, ação interessante. poderia ser mais. Esse pra mim é o grande defeito dele. Quando eu penso assim, um filme tipo Indiana Jones, dirigido pelo Guy Ritchie, eu falei, cara, ele vai pirar aqui, né? Vai ter uns momentos, mais cenas... Sim. E aí, até assim, é um filme bem padrão, na verdade, né? Ele tem aquela carinha de filme que você pega pra ver na locadora, que eu acho que talvez seja nisso que eles estão mirando, mas não tira os méritos de ser um filme divertido, bem amarradinho, o elenco ali... O John Krasinski parece estar se divertindo muito fazendo o que ele tá fazendo ali. E a Natalie também tá bem? Quem? A Natalie Tá bem, tá divertida, né? Ela pegou o personagem mais chato, né? Ela pegou o personagem que, assim, tá lá pra reclamar, né? Sim. Mas ela vai se soltando mais, mas a Isa Gonzalez tá muito legal também. Que ela entra como uma... Porque esse é um filme, assim, enquanto eles estão lá perseguindo isso, tem bandidos atrás deles, tem uma ordem secreta protegendo o segredo da Fonte da Juventude, né? Então a Isa Gonzalez tá desse lado. E ela tá muito divertida também, ela participa bem das cenas de ação, tem uma química muito legal com o John Krasinski. Então é isso, é um jeito bem divertido de passar 2 horinhas ali no fim de semana, que seria muito legal de ver no cinema, eu acho. Daria um outro peso. Então, recomendadíssimo? Recomendado, assim, aquele sólido passa de ano. Já adicionei na minha watchlist. É isso. Fica aí que a gente já volta. No terceiro bloco, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente para vocês. Voltamos com o último bloco do Cinema em Crise e a gente não tem The Last of Us para comentar, não tem nenhuma outra série que tá passando, então por que não trazer uma dinâmica diferente? Diferente, Matheus? Do que você tá falando? Como bons cinéfilos, a gente adora fazer maratona de filme, pegar uma franquia, fazer ranking, tier list, todas essas coisas, dar nota no Letterboxd. E para honrar essa nossa tradição, a gente trouxe um pequeno jogo, uma pequena dinâmica aqui para esse último bloco do Cinema em Crise. Então a gente vai fazer uma tier list. Júlio, o que é uma tier list? Uma tier list, Matheus, se eu estiver explicando bem aqui, é quando você dá 5 categorias, ou um número de categorias, para medir a qualidade de alguma coisa, né? De algum grupo de coisas, né? Um tier list de, sei lá, comidas favoritas, tier list de filmes da Marvel, né? De A a B, a D, por exemplo. De A a B é ótimo, né? 1 e 2. Exatamente. De A a D, por exemplo, então é um ranking. É como se fosse um ranking, a diferença é não precisa ter
um em cima do outro, né? Eles podem estar na mesma categoria, por exemplo, né? Pode ter uma categoria suprema, em que todas são lá, uma categoria bomba absoluta, que tá todo mundo lá, né? Então, a ideia da tier list é que podem ter filmes, eles não precisam estar necessariamente um em cima do outro, eles podem estar juntos também, né? Correto. Até porque, para criar nossa tier list, a gente criou algumas regras. Então, a nossa tier list vão ter 5 categorias, honrando também as 5 estrelas, digamos assim, do Letterboxd, né? Que a gente tanto usa, ama e fala aqui. Então, nós criamos 5 categorias para essa tier list. Então, a melhor de todas, lá em cima, a top das galáxias, é a categoria Absolute Cinema. Logo embaixo, um filme muito bom. Na sequência, passou de ano, que é aquela média. Tá valendo, fonte da juventude, assim. Tá valendo, tá ali com 3 estrelas, digamos assim, né? Então é o passou de ano. Abaixo do passou de ano tem o ruim. E lá pro fim, a quinta e última categoria dessa tier list é o inassistível. Então é aquele filme assim, não dá pra ver. Mas tem uma coisa importante, né? Lembrando que a gente tá comparando os filmes com os filmes dentro da categoria. Legal. Então, boa. por exemplo, se a gente fizer aqui o nosso tier list da Marvel, pode ter algum, sei lá, Pantera Negra como Absolute Cinema. Isso quer dizer que tá no mesmo nível de Iluminado e... Não tem necessariamente, como. ok? Então, Isso. pra ficar claro, é dentro da categoria, é isso. Exatamente. Então, para isso funcionar, a gente trouxe um tema para nossa primeira dinâmica de tier list. E o tema de hoje vai ser filmes da franquia Premonição. Mas vamos fazer isso, né? Pô, acabou de estrear aí o último filme da franquia, o mais recente, o Premonição Bloodlines. Laços de Família, eu acho, em Laços português. de É isso? Sangue, Laços de Família, algo assim. Fiquei na dúvida. Laços de Família é novela. Acho né? que Laços de Sangue combina mais com a franquia, né? Deve Pode ser ser. Laços de Sangue. Se não é, a gente batizou como Laços de Sangue. Laços de Fica aí, Sangue. dica. E então a franquia tá em alta, a gente reviu recentemente todos, então estamos aqui pronto para defender e fazer essa tier list. Basicamente, a gente vai ter que falar dos filmes e colocar ele numa categoria, só que a gente tem que concordar. Esse aqui é o segredo. Excelente. E, Matheus, como é que a gente vai fazer então? A gente vai pelo filme na ordem, vai pela ordem do ranking? O que você imagina? Eu acho que a gente pode ir por filme na ordem Ok. cronológica. Então, vamos começar pelo primeiro, mais antigo, o Premonição Original. Saiu, Matheus, no ano 2000. 2000. 2000. Esse filme tem no elenco Ali Larter e o Stifler. Sean William Scott, é esse o nome dele, né? Sean William Scott. Isso, Sean William Scott, o Stifler do American Pie tava lá. E eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto ele já era famoso por ser o Stifler, né? Porque eu acho que o primeiro American Pie é de 99. É, a nossa memória ficou um borrão, né? Mas eu gosto muito desse Premonição. Pra quem não lembra, é o do avião, o acidente ao avião. É o Premonição clássico. Ele cria toda a franquia, todo esse lore, né? Que vai ser repetido ao longo de todos os outros filmes. Então ele estabelece padrões ali, né? Ele tá explorando tudo. Gosto muito. Você gosta muito? Gosto muito. Eu colocaria no Absolute Cinema. Eu já começaria abrindo Tá. essa tier list com o topo. Eu achei que a gente ia concordar mais, então. Porque assim, ó, Nossa, que tenso. eu tinha uma teoria sobre Premonição que só os filmes ímpares eram bons. Era até sair o 6, eu tinha essa impressão que o 1, 3 e o 5 eram legais, o 2 e o 4 eram horríveis. Era essa a minha primeira inicial. Aí eu vi o 6, que já quebrou a regra, porque ele é muito legal e é um número par. E eu fui rever, e aí eu não gostei tanto do 1. Acredita nisso? Ele Pô, caiu no meu conceito. Eu acho. Agora eu vou defender o 1. Vai lá, vai então lá. eu tô aqui pra isso. Primeiro, ou você colocaria ele no. Eu ia colocar no passou de ano. Passou de ano, nem no muito bom você colocaria? Eu ia colocar no passou de ano pra baixo, na verdade. Então, peraí. É. Eu acho que não. Eu acho que não dá. Não. Então eu sei que eu já não tô aqui lutando pelo A, eu tô aqui lutando pelo B. Muito bom. Então vamos lá. Não. De jeito nenhum ele vai pro Passou de Ano. Ele é muito bom. Pelo simples fato dele ter criado, ele funciona. O simples fato dele não estar entre os melhores e ser o primeiro traz muito mérito para ele. Porque ele faz um acidente funcionar, ele faz a sequência, ele estabelece como a sequência de todos os outros filmes vão ser, como se vai dar a sequência da morte, toda essa dinâmica, é ele que cria. E funciona. É o que faz melhor? Também acho que não. Mas é ele que criou. Então, ele tem esse mérito do lado dele, mas eu sinto que praticamente todos os outros são muito melhor resolvidos em várias coisas, assim, sabe? Eu sinto que ele ainda tá se encontrando nas mortes criativas, né? Elas são, mas ainda, por exemplo, a morte do avião. É ok, não é uma cena tão legal assim de catástrofe, igual os outros filmes viriam a ter. Até filmes piores do que ele. Lógico. Eu concordo com tudo isso. Ele ainda tá começando... É que o conceito é muito legal, né? Assim, da morte indo atrás da pessoa e tal. Mas ele ainda tá tateando no quanto é que a morte interfere, né? E isso é uma coisa do 1 e do 2, na real, né? Que você vê, por exemplo, tem aquela morte do chuveiro.
você vê a aguinha andando. Aham. A aguinha é a maior assassina do cinema, inclusive. Então, mas aí, mais pra frente, os filmes começaram a fazer de uma forma mais orgânica, né? É menos, assim, a morte fazendo algo muito absurdamente acontecer, né? E sim grandes coincidências acontecendo. Mas não tem, tipo, a água indo lá na maldade. Uma coisa muito pegar o cara. improvável. Não é nem só improvável, é literalmente assim. Mas é muito fácil É a você mão da acertar a mão depois que você já tá vendo Isso. tentativas e erros. Por isso que eu falo, é o primeiro. Exato. E eu tenho um probleminha com o conflito final dele também, que vira quase um filme de ação, né? É aquele momento do choque caindo na casa e tal. Não é, eu não sei, sinto que ele ficou um conflito final menos divertido, apesar de que a cena final é muito legal. Isso, Né? gosto dela também. E estabelece algumas regras também sobre a morte dar a volta, né? Tá bom, mas vamos deixar ele no B, então? Vamos deixar ele na segunda categoria? Vamos deixar ele muito muito bom? bom? Putz, ele não passa de ano. Tem outros pra que sofrem mais pra passar de ano, amigo. Ixi, vai vir treta aí. Tá, vamos deixar Tá, ele ali, depois a vai, gente pode ser. volta. Tá com 3,5 de A gente tem que deixar ele em algum lugar. Vai lá. Então, Premonição a gente colocou na categoria muito bom. Vamos deixar no muito bom por enquanto. Vai, Tá bom. vou aceitar Isso. por enquanto o muito bom. Vamos para a Premonição 2. Aí complica um pouco. Então, esse foi um que ganhou pontos comigo. Eu não gostava dele. Nossa, eu achei que essa tier list ia ser teta pra gente. A gente vai tratar em todas. Mas assim, eu ainda não acho ele incrível. Ainda acho que ele tá entre os piores. Mas ele tá um pouco melhor do que eu imaginava. Então assim, na minha tier list da cabeça aqui, ele estaria junto com um no Passou de Ano. Vamos deixar ele no passado de ano, então. Você tá ok com ele tá no Passando de Ano? Porque assim, eu não faço questão de lutar por nota alta pra ele, não. Mas assim, ele ganhou um pouquinho comigo. Eu sei que ele trouxe coisas interessantes pro lore, né? Pra história geral, assim, do Premonição, pra mitologia. Traz o Tony Todd de volta. Traz a Ali Larter de volta, né? Acho que é a primeira vez. Eu acho que é um dos acidentes mais icônicos. Exato. Até hoje, se você tá num carro e alguém para um caminhão na sua frente com uma carga de madeira ou alguma coisa assim, você entra em pânico, né? Em pânico. Então, assim... Apesar de ter uma das piores mortes também pra mim, que é a do... E que cai um pouquinho nesse problema também da morte, pesar muito a mão, assim, da morte, estar se mexendo de fato, né? Que é a do cara no hospital. Sim. Ali eu sinto que ela não tá tão legal, mas ela já tem algumas muito legais também. Né? E ele já começa... tá mais desenvolvido. E ele começa a brincar mais com algo que, assim, esse último filme agora, o 6, faz muito bem, que é as falsas mortes, né? Tipo, o menino do dentista, cai o troço na boca dele, assim, meu Deus, agora. Não, agora não. E aí, de repente, de uma forma inesperada, acontece. Esse segundo tem um problema que o primeiro não tem. Então, por isso que eu acho justo até ele ficar abaixo, que é a questão de ele ser muito mal editado. Então, ele meio que não tem umas lógicas, às vezes, de continuação. Tipo, do nada morreu alguém, na cena seguinte eles estão de boa, tipo, não tem consequência ao redor, assim. Então, eu acho que ele vira um pouco mais galhofa do que o primeiro, mas não uma galhofa proposital, uma galhofa tá virando franquia, né, dos anos 2000 ali, vai que vai, fazendo do jeito que dá pra fazer. Não, eu tô contigo. Eu acho que ele tem momentos muito icônicos, tem coisas legais pra série, mas ele não é um filme tão bem resolvido, né? Exato. De fato. Agora, bora de Premonição 3. Premonição 3, que esse pra mim tá mais pra cima na lista. Mais um que a gente vai concordar. Vai ser de boa. Esse eu estaria pensando nele já pro muito bom. Por muito bom. O muito bom, eu acho que sim. Você colocou mais pra cima? Eu sei o que você tá querendo fazer. Eu sei como vai terminar esse podcast. Será? Bora botar ele no muito bom. No muito bom. Eu topo botar ele no muito bom. Só pra dar uma lembrada, coisas legais desse filme, né? Mary Elizabeth Winstead. Acho que uma das protagonistas mais legais. Eu gosto muito do jeito como ele lida com as premonições. É o da foto. Eu sei o da foto. É o da foto. Ele é o primeiro que dá uma mudada. Então, como o primeiro cria essa tradição de como vai funcionar a narrativa, o terceiro ele traz uma mini alteração. Uma mini dinâmica em como isso pode ser igual, mas ser diferente, que é através das fotos. Então, acho isso muito legal. Fora que o acidente da montanha-russa é um dos mais bem dirigidos da franquia toda. E ele é legal. Ele é icônico, ele tem muitas mortes icônicas e memoráveis. Uma delas, inclusive, né, que é pra mim, uma das melhores da franquia, é a da cabine de bronzeamento. Sim. Artificial. Eu fiquei traumatizado, assim. Eu nunca tinha na vida considerado fazer um bronzeamento artificial, mas assim, agora eu não consigo nem passar perto de uma máquina de bronzeamento artificial. E ele também tem alguns problemas que o 2 tem de edição. Ele tem coisas muito rápidas que cortam, assim, mas ele é o que você, pelo menos, chega a ter quase um apego com quase todo mundo ali. Tem muita gente perdida, mas eu gosto muito do núcleo principal. É o núcleo que eu fico, essa turminha aí é legal, essas meninas são legais. Tô junto, tamo junto. Então bora, Absoluto Cinema?
Não, Aí, muito opa, bom, muito bom. Perdão. Então- Ui, tentei, hein? Então, nesse momento, estamos com 1 e 3 no muito bom, 2 no passou de ano. Exatamente. É isso? Exatamente. Agora, bora pro 4, o pior. Ou pior, é fácil. 4 a gente deixa Ele onde? é- Inassistível. é inassistível ou é ruim? Não, ele é inassistível. É inassistível. Ele é inassistível. E ele pegou aquela onda do filme de terror em 3D, né? Que, Pegou. E envelheceu muito mal. Mas, putz, não era legal, né? E ele tentava, né? Eu lembro que ele tentava fazer algo de novo no meio do filme, de ter uma nova Ele catástrofe, tenta né? alguma coisa e não consegue. Tudo que ele tenta, ele não consegue. É. Coisas boas que dá pra falar desse filme, eu gosto acaba, que ele né? salva muita gente. Ele acaba, é bom. Mas é o que mais salva pessoas. Ele salva muita gente Isso é lá, verdade. né? Então isso é legal para a franquia, mas como filme ele é péssimo. Ele é Eu acho fraquinho, ele bem ruim. Esquecível, até o acidente podia ser muito interessante, não é? Não Os é. personagens são esquecíveis, eu não lembro de mortes. Eles É são... o cara da piscina? O cara da piscina é nesse. Eu acho que é a mais icônica. Aí tem a do shopping, que é a segunda... A segunda a premonição, segunda catástrofe, E ele tenta fazer, igual o 3 tem essa parada legal da premonição vir da foto, ele tenta fazer algo assim, né? Ele vê um objeto, só que aí pra justificar isso. o 3D, o objeto vem gigante na tela. E daí é isso. fica muito estranho. É, né? não, péssimo. Então, inassistível. Inassistível, premonição 4. E agora bora premonição 5. Premonição 5, que esse pra mim seria o muito bom. Então, eu gosto muito do Premonição 5. A gente vai ter 3 premonições do muito bom, será que é Putz, isso? mas eu acho que... eu acho que não dá. Acho que... Vamos tentar ocupar todas as categorias? Mas eu não quero deixar ele no D. O D é o ruim? Eu não quero... Peraí. Não, pera lá. Vamos tentar com que todas as categorias tenham pelo menos um filme. Tá, então... Já que uma categoria vai ter que ter 2, vamos pelo menos colocar um em cada. Justo? Justo. Então quem vai pro ruim é o 2, eu acho, né? Quem vai pro ruim é o 2. É. É fácil É. assim? Você vai falar assim? É que Eu assim, achei que ia ter que... É que eu passei a minha vida inteira acreditando que o 1 era melhor que o 2. Vendo recentemente, eu dei uma empatada nos dois, sabe? Então, assim... Então, peraí. Você tá me dizendo que para você abaixar o 2 da categoria passou de ano pra ruim, eu teria que abaixar o 1 da categoria muito bom pra passou de ano? Ou 3 ou 5, né? Um dos ímpares clássicos, né? Não, mas não tem porque tirar o 3 e o 5. Então, Matheus, você me diz. Tá, bora. Ou o 6 passou de ano. Porque eu sinto que a gente está se encaminhando para uma conclusão bem óbvia, né? Nossos ouvintes já sentiram para onde a gente está indo. Vamos lá. Vamos lá. Se a gente abaixar o 1 pra categoria passou de ano, Ok. a gente abaixa o 2 pra categoria ruim. Sim. E daí coloca o 5 no muito bom, Aham. empatado com o 3. Aham. Até o momento, essa Você era... topa? já era a minha lista até o momento. Não, quase. É, porque eu teria colocado o 2 no passou de ano também. É. Eu achei que você tava me influenciando aqui. Não. Bora fazer isso então? Bora então. Bora lá? É isso. Fechou, então. Ó. Então estamos com Premonição 3 e Premonição 5 na categoria muito bom. Premonição 1 na categoria passou de ano. Premonição 2 na categoria ruim. E Premonição 4 na categoria inassistível. A gente só tem um filme sobrando E uma categoria. e uma categoria, que é a categoria Master Absolute Cinema. Tá vazia. Jura que polêmico a gente já começar assim, esse quadro, colocando... O mais recente. Você vai colocar o mais recente no Absolute Cinema? Olha, eu acho que sim. Eu também. Eu tô bem disposto a fazer isso, na verdade. É. Porque, assim, a franquia Premonição, a minha relação com ela foi de montanha-russa, assim, né? Sobe, tô usando a analogia do próprio filme, né? Eu já gostei muito, já detestei muito. Hoje eu gosto bastante, na verdade, né? Até dos que eu não gosto, eu gosto. Fora o 4. O 4 não tem como defender. Mas o 6, ele entende muito, né? Ele entende o que é a franquia. E ele dá um peso diferente mesmo. Você comentou isso no podcast, né? Por eles serem família, todos parentes e tudo mais, ele traz algo de... Você se importa com essas pessoas, né? Você se importa com aqueles personagens. Você sente as mortes e as mortes têm peso tanto pra você sentir ela, poxa, que triste, né? E elas geralmente têm um peso na narrativa, né? As mortes levam a história pra frente de fato, não é só um jeito gratuito ali de causar um shock value e tudo mais. Né? Eu acho que o que esses caras fizeram com Premonição 6 foi algo no nível... Nossa, muita gente vai me matar aqui, mas no nível que Pânico sempre fez nos filmes, que é entender o que você tá falando, o que você tá mostrando, e zombar daquilo e fazer aquilo de coração. E eu acho que esse é o filme mais coração da franquia. Porque eu sinto que essa dupla, ela gostava muito da franquia e quis fazer uma coisa muito apaixonada, com referência a todos os outros filmes. E uma referência muito bem amarrada, né? E não é tipo, estamos fazendo uma referência para ser um universo cinematográfico. Não, é porque eles gostam, é porque eles têm tesão e estão fazendo de coração. E eu acho que eles fizeram isso muito bem.
Então, além do fato de ser família, de trazer um peso, ele também brinca muito com, meu Deus, ele vai escorregar. Não escorregou. Ele vai... Não, fica brincando com a nossa expectativa de um jeito que leva ao extremo. Os outros já faziam, ele leva muito bem. lá. Ele faz isso muito bem. E foi engraçado, porque eu vi no cinema, acho que foi a primeira da franquia que eu vi no cinema, inclusive, nunca tinha visto nenhum dos outros, e tinha uma mulher atrás de mim desesperada. Eu tava ansiosíssimo também. Ela falava, não entra lá, não faz isso, não. A cena do piercing, gente, o que é a cena do piercing? Quer dizer, tem 2 cenas de piercing, né? Mas a primeira cena do piercing, do estúdio de tatuagem, né? É tão bem feito, com aquela Mariah Carey tocando se levando no fundo. a zoeira, entendeu? E a música brincando. A gente sabe que a gente é zoeira, a gente sabe que a galera vai rir, vai ficar ansiosa. Então vamos fazer isso funcionar. Ninguém tá se levando a sério, tão aqui. E acho que funcionou muito. Por isso é um dos meus preferidos. Eu acho que é o meu favorito. E tem que se dar o crédito, né? Pra uma franquia tão antiga já, né? Já tem mais de 20 anos agora. Que tem muitos filmes, apesar de ter tido um intervalo grande ali entre os 5 e os 6, e que os 2 últimos são possivelmente os 2 melhores. Né? Com certeza. Eu acho que é o caso de você ir se encontrando de fato e entender o que funciona, o que não funciona, e fazer um filme que é realmente legal, divertido, que traz novidade, né? Porque o 5 já tinha feito isso de conectar todas as histórias, né? E esse faz de novo. E esse faz de novo. E repete aquilo que a gente falou que o 3 faz com a foto. Ele aqui não é pela árvore genealógica. Então eles brincam também com a estrutura. Então é muito legal. E uma despedida muito... Eu juro que eu fiquei meio emocionado. Nossa. Despedida do Tony Todd. Muito bem feita, gente. Tocante De verdade, assim. Me fez pensar naquela coisa da pessoa que sabe que tá perto de morrer, né? Porque, assim, não é possível. Não é possível que foi coincidência. E fala sobre morte. Então, muito legal, gente. Foi maravilhoso, assim. Então, botamos Premonição 6 no Absolute Cinema. É isso, concordamos. Finalizamos o ranking, gente. Que ranking polêmico. Será que vai dar polêmica? Ouvinte, o que você achou? Você achou polêmico? Você concorda? Qual o seu ranking? Fica aí. Faça o seu também. Tem como compartilhar, Matheus? Para o pessoal fazer o próprio e compartilhar? Vamos compartilhar no nosso feed. Então, se você quiser lá, entra no feed... Compartilha o seu ranking, a gente vai postar também, sei lá, alguma coisa pra você compartilhar o teu. Vamos engajar. É isso. Quer continuar o assunto? Busque por pós-créditos nas redes sociais. Por lá também falamos sobre filmes e séries. E chegamos ao fim. Não se esqueça de seguir o Cinema em Crise para não perder nada. Queremos saber também a sua opinião sobre tudo que discutimos e, claro, quais filmes e séries estão fazendo a sua cabeça nessa semana. Nos vemos no próximo episódio. Cinema em Crise é um show do pós-créditos.